Você sabe que amanhã é o Dia Nacional do Doador de Sangue. A gente está com a doutora Cíntia Arraes, que é médica hemoterapeuta da Fundação Pro Sangue, para a gente tirar suas dúvidas sobre a doação. Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bom. E quando a gente fala, gente, em sangue, todo mundo, não digo, mas uma boa parte da população podia ser doadora de sangue. E aí a gente vê, infelizmente, os nossos estoques de sangue sempre num nível muito baixo, preocupante, né? Essa semana, pra vocês terem uma ideia, a gente começou com 60% da capacidade. Então, 60% é muito pouco. Muito pouco. Não dá pra gente trabalhar no nível que a gente gosta, que é o ideal, 3 dias com estoque ideal, sem ter alguma catástrofe iminente, alguma coisa. A gente tem aqui, olha, até para você entender, olha, quando tá cheinho, ó, o vermelhinho, então tem uma quantidade estável. Quando tá com um pouquinho maior de branco do que de vermelho, em alerta. E quando a parte branca é muito maior do que a vermelha, tá crítico. Então, sangue O positivo, crítico. A positivo, tá estável. A B positivo, tá estável. E o B positivo, também crítico. Ó, O negativo, crítico. A negativo, crítico. A B negativo, está estável. O B também crítico. Ah, e aí a gente pensa, puxa, mas por que isso acontece? Quer dizer, todo sangue negativo, ele é considerado raro, não é? Isso, todo sangue negativo. E se a gente olhar para essa tabela, a gente pode entender muito bem o que passa, porque quase 90% da população é do sangue O ou A. Eles, mais ou menos 45% cada um, juntando os negativos. Só que, na situação de urgência, é o sangue O que é utilizado mais. Então, muitas vezes, por exemplo, o A positivo você vê que está estável. Assim como o AB, né? Assim como o AB, que é mais ou menos 2%, 3%, que é bem raro. Agora, o AB, ele é receptor universal. Isso, pode Eu sou sangue AB. Ah, você é AB? Eu sou AB. Então, quer dizer... Então, te convido para doar. Eu faço doação de sangue. Porque você pode doar o sangue, eu sou receptor universal, todos os outros sangues servem para mim. Mas, por exemplo, quem é O, ele é doador universal, mas ele só recebe do O, Ele só recebe do O. Mas, Kátia, mesmo você sendo AB e você podendo receber qualquer tipo de sangue, a prioridade é você receber sangue AB. Ah, sim, mas vamos dizer assim, no caso de um acidente, eu posso receber, se só tem outro tipo sanguíneo. Mas a gente tem que pensar que, se eu sou A, eu tenho que receber A, porque senão fica um desbalanço, por exemplo, nos nossos estoques. Se eu tenho um sangue A positivo na mesma proporção de um O positivo, por que às vezes eu tenho tão pouco sangue O e eu tenho um excedente de sangue A? Porque às vezes acabam dando sangue errado. Exatamente. Né? Agora, no caso dos negativos, tem que ser negativo, né? Tem que ser negativo. É óbvio que há situações em que a gente pode dar um sangue positivo para alguém que é negativo, mas isso tem que ser consciencioso. O médico hemoterapeuta, o médico que solicitou o sangue tem que ter algum tipo de consciência nesse sentido, né? A gente não fica dando aleatoriamente sangue negativo para quem é positivo. É só uma situação de emergência mesmo. Olha, vamos esclarecer suas dúvidas, então mande suas perguntas. A gente vai mostrar agora os nossos mitos e verdades. Vamos desmistificar muita coisa também. Quer ver? Vamos para o primeiro deles? Doar sangue pode causar alterações no organismo? Não, de forma alguma. Nunca, né? Os doadores, eles passam por uma avaliação inicial antes de fazer a doação. Então, é checado o peso, temperatura, é feita uma entrevista para saber que tipo de medicação ele está tomando, as cirurgias que teve, alguma doença na vida. Então, ele já vai para a sala de doação com uma certa segurança. Mal não vai fazer, é óbvio. Quem tem pouco peso, primeira doação, está um pouco estressado, o dia está muito quente, pode sentir ali uma tonturinha. Mas, pelo contrário, o que a gente tem recebido de feedback dos doadores é que é uma sensação de bem-estar muito grande. Até mesmo porque você sabe que você está tendo um ato de amor incondicional. Exatamente. Que vai salvar 10 vidas. Sem saber para quem. Sem saber para quem. E, gente, e que depois de pouco tempo, esse tanto de sangue foi retirado, já está recuperado. Você imagina você estar sentado numa cadeira de doação, você saiu da sua casa voluntariamente, e o que te passa na cabeça? Eu vou salvar um bebezinho prematuro extremo, eu vou salvar um paciente que precisa, porque nasceu com uma doença genética, que precisa constantemente receber sangue para viver. Uma vítima de um acidente? Uma vítima de um acidente. Então, realmente, é uma sensação muito boa de
solidariedade de mesmo. Amor incondicional, exatamente, né? exatamente. Vamos ver mais um? Não existem riscos de se contrair doenças durante a doação. Não, de forma alguma. Não existe contato do doador com o sangue de ninguém. E todo o material que nós utilizamos é um material estéril, descartável. Todas as pessoas que manipulam ali o doador no momento da doação usam equipamentos de proteção individual, luvas e máscaras e tudo descartável. Então, não existe a mínima chance de contrair doença fazendo a doação, né? Vamos ver mais uma? Quem doa sangue uma vez terá que doar para sempre. Não terá, mas seria bom, né? Seria bom, porque seria bom. Não faz sentido a gente ter os estoques tão vazios se todo mundo, né, seria bom, assim, né? Mas não, uma vez que você doa porque um parente seu estava precisando, você não tem a obrigatoriedade, isso não vai fazer mal para você não doar outras vezes. Mas o que nós temos trabalhado ultimamente é na regularidade da doação. Então, se você foi fazer a doação uma vez e achou que é legal, não é perigoso, por que não voltar outras vezes? Por que não voltar 2 vezes por ano? O que é até pouco, né? O que é pouco, mas se a gente pensar matematicamente, se todas as pessoas que podem doar sangue doassem pelo menos 2 vezes por ano, a gente já sairia do limbo aí muito, né? Vamos ver mais uma? O procedimento é rápido e indolor. É bem rápido. Todo o processo, desde a chegada ao banco de sangue, o cadastro, a passagem pela entrevista até a doação, isso dura mais ou menos 25, 30 minutos. E ainda tem um lanchinho muito bom depois da doação. Então, indolor é a picadinha da agulha. É como se a gente estivesse colhendo sangue para um exame. Exatamente. A agulha, eles fazem, ela é uma agulha que não é tão fina, mas ela tem um corte a laser que ele é um pouco rombo e ela meio que empurra. Aqui, ó. É para você. Aqui, e depois ainda ganha que legal, vou colocar. Esse é o promocional da nossa campanha do Dia Nacional do Doador Voluntário. Sinal que você é um doador voluntário. E, gente, quando a gente fala em agulha, eu falei, é fininha, porque as pessoas pensam que é uma agulha de um calibre muito grande. Não. Porque a quantidade de sangue retirada é grande. Nem a quantidade é grande, nem o calibre da agulha é grande também, né? E o corte, como eu falei, é um corte especial que não sai rasgando, ele empurra, então não dói. As pessoas, não é o que afasta, isso de fato não é. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? É necessário estar em jejum para doar sangue? Não, né? Isso não. Não é exame de sangue para detectar doenças. Na verdade, você tem que estar bem alimentado, tem que se alimentado pelo menos bem nas últimas horas, não pode, na verdade, comer comida gordurosa. Mas tem que vir bem alimentado, bem descansado, né? Bem hidratado. Bem hidratado, né? Isso é importantíssimo. Às vezes é um dia mais quente, as pessoas acabam esquecendo de beber água. Mas a gente oferece, todos os bancos de sangue, na verdade, oferecem sucos, água, café, caso o doador chegue e fale que esqueceu, por exemplo, de comer. Agora, se pede para quem vai doar sangue que não tome bebida alcoólica uns dias antes, isso é importante. Na verdade, né? são 12 horas antes, né? Lembrando que, assim, pessoas que têm o hábito de beber diariamente não devem doar sangue. Mas quem toma um drink, uma coisa ou outra, socialmente pode doar desde que não beba nas últimas 12 horas, porque isso pode alterar na hora da leitura dos exames. Vamos ver mais um? Gestantes e lactantes não podem doar. Não podem. As lactantes, na verdade, elas podem doar depois de 1 ano, né? Mas a gente recomenda que as gestantes só voltem a doar 3 meses após o parto normal ou 6 meses após o parto cesárea e as lactantes depois que parem de amamentar. Né? Vamos ver mais um? Doenças simples, como gripe, podem prejudicar na hora de doar sangue. Olha, um resfriado comum junto com aquela poluição, por exemplo, aqui em São Paulo, isso não impede. Agora, aquela gripe que você sente o corpo moído, aí tem que esperar 7 dias. E se tem febre, que se pode ter uma suspeita de doença bacteriana, a gente pede para esperar 2 semanas. Tá. Vamos ver o último mito, verdade? Mulheres não podem doar sangue durante o período menstrual. Podem. O que a gente recomenda é que, se o fluxo estiver intenso, espera
melhorar. E também, às vezes, a gente observa que elas vêm tem que ser um pouco de cólica, um pouco de cefaleia, aguarda um pouco até melhorar. Mas a menstruação, de forma alguma, ela é um impeditivo para a doação de sangue. Bom, volto que tem tanta pergunta, a gente já esclarece as dúvidas. Mande suas perguntas também. Para as dúvidas que surgiram, vamos ver a primeira de quem é, da Jaqueline. Há 5 dias tomei a vacina de febre amarela. Posso doar sangue normalmente? Não. Tem que esperar 30 dias, 30 dias, né? Um mês. E é importante até avisar porque a gente teve aí uns casos, ocorrências de febre amarela, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo. E muita gente acabou correndo para tomar a vacina. Então, quem tomou a vacina tem que esperar 30 dias. Para poder ser doador de sangue. Para poder voltar a ser doador, por acaso. Vamos ver mais um? Solange, quanto tempo leva para o organismo repor o sangue doador? 24 horas, o plasma, que é a parte líquida do sangue, ela já começa a ser reposta. O sangue, propriamente dito, demora por aí umas 4 semanas. Mas para recobrar tudo, são 8 semanas para as mulheres e 6 semanas para os homens. O que é pouco tempo. São, na verdade, 2 meses para os homens e 3 meses para as mulheres. O que é pouco tempo, gente, se a gente for pouco ver? Tempo. Porque não é que o corpo da gente vai ficar em déficit de sangue, não funciona direito, não é nada disso, não. E você está salvando 10 vidas. Na verdade, é isso para a gente pensar numa próxima doação. Porque para você fazer a doação de sangue, você tem que ter um nível um pouquinho maior de hemoglobina do que o necessário. Né? Então, já sem problema. Vamos ver mais um? Leila, fiz uma tatuagem há 7 meses. Posso doar sangue nesse final de semana ou é preciso esperar mais um tempo? Olha, a tatuagem, você sabe que nós somos regidos por uma portaria do Ministério da Saúde, então certas coisas a gente tem que seguir o que a portaria fala. Então assim, tatuagem, você tem que esperar 1 ano, porque não tem como conferir o local que foi feito, se estava em boas condições de asepsia, então é 1 ano, tem que esperar uns 3 meses a mais, uns 5 meses a mais para poder fazer. Então, Leila, espera mais uns 5 meses e aí você pode doar, tá bom? Vamos ver mais uma. Conceição. Existem medicamentos que impedem a doação de sangue? Tomo remédios para hipertensão e gastrite e gostaria de me tornar doadora. Olha, remédios para gastrite não. Vitaminas, né, ômega 3, por exemplo, pode doar. Agora, remédios para hipertensão, algumas classes de medicamentos para hipertensão a gente tem que esperar 48 horas. Por exemplo, uns são muito conhecidos, os beta-bloqueadores, que acabam diminuindo a frequência cardíaca, do tipo propanolol, atenolol, os vasodilatadores. Esse a gente tem que esperar, não pode doar. Não pode doar. Vamos ver mais uma? Manuela, hiper ou hipotireoidismo impedem a doação? Não, desde que estejam controlados. Apesar de que a premissa básica para a doação é você estar bem de saúde, existem algumas doenças que são bem controladas com a medicação. Você pode, o próprio diabetes controlado com hipoglicemia antioral, você pode doar. É o caso do hiper e do hipotireoidismo. Se estiver controlado com a medicação, pode doar. Agora, gente, vamos lembrar uma coisa. Quando a gente fala, não pode doar neste caso, não é chatice. A gente está falando de um procedimento de vida ou morte. É isso. Então é uma coisa séria, a gente não pode brincar. Então a gente muitas vezes tem que ter um critério muito mais rigoroso para ter certeza da qualidade do sangue que você está oferecendo para uma pessoa que já está no momento frágil, né? E esses critérios são para proteção tanto do doador quanto para quem vai receber. Né? A gente não pode expor um doador que está tomando um vasodilatador, por exemplo, naquele dia tomou a sua dose e aí tem uma hipotensão grave na hora da doação, então a gente tem que protegê-lo também. Proteger os dois lados, os dois lados, igualmente. Não é chatice não, viu, gente? Não. Pelo contrário, é cuidado, né? Exatamente. E tem situações em que a pessoa já doou 5, 6 vezes, aí vai naquele dia e não pode, aí fica chateada, mas eu já doei. Mas são coisas pontuais que em outro momento ela vai poder voltar, depois de 48 horas, depois de 7 dias, um mês. No tempo indicado. No tempo indicado. Né? Vamos ver mais uma? Cora, por que pessoas com menos de 50 quilos não podem doar? Quando a gente adquire as bolsas, todos os kits de doação, eles já vêm com a quantidade de anticoagulante certinha para o mínimo e o máximo. Então, o mínimo é 8 ml por quilo de peso. Se eu tirar menos, vai sobrar anticoagulante na bolsa e aquilo pode causar um dano tecidual e pode causar um dano à célula, digamos assim. Você perde aquele sangue. Então, não é... E assim, para você mexer na bolsa, tirar o anticoagulante, isso poderia levar a alguma contaminação. Então, em situações habituais,
menos de 50 quilos, a gente não permite a doação. Em relação à idade, tem que ter no mínimo e no máximo quantos anos para se Tem que ter no mínimo agora 16 anos, 16 né? anos. Que bom que antes, durante muito tempo, ficou 18 anos, mas hoje os adolescentes podem doar desde que tenham autorização dos pais ou dos tutores. E pode doar até a véspera do aniversário de 70 anos. Até a véspera do aniversário de 70 anos? 69 anos, 11 meses, 29 dias. Lembrando, quem faz uso de bebida alcoólica diariamente não pode ser doador. Não, os alcoólatras não pode. Não pode. Quem faz uso de qualquer tipo de droga não pode. Drogas injetáveis, drogas inalatórias, qualquer tipo de comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis, a gente dá recusa ou definitiva ou recusa de 12 meses. Gente, por isso quando a gente vai fazer, e a gente chama de triagem, aquela conversa, se pergunta 1 milhão de coisas. Fala, gente, mas por que quer saber tanta coisa? Porque tem que saber se você tem vários parceiros, se você tem uma vida promíscua ou não tem. Isso tudo, volto a dizer, é um cuidado. Tanto para a gente, como principalmente para quem vai receber esse sangue. Hoje tá no você pode estar doando, amanhã você pode receber. Então, esse é o negócio. Vamos lembrar que daqui até o final do ano, gente, se o estoque está baixo, infelizmente a situação é que esse estoque diminua se a gente não fizer nada, não tomar atitude nenhuma. Porque chega dezembro, as pessoas esquecem desse momento tão importante, né? Férias escolares, as pessoas viajam e aí esquecem, né, que poderiam antes de viajar passar no hemocentro próximo, né, do Brasil inteiro e fazer a sua doação. Mas às vezes acontece e a gente fica aí, né, um pouco amedrontado e vai na mídia e pedir. E a gente tem retorno. O brasileiro é extremamente solidário. E só precisa ser lembrado, né, muitas vezes. Só precisa ser lembrado. Assim, a gente lembra por carta, lembra por SMS, lembra por, enfim, chamadas no rádio e na televisão. Mas o ideal realmente é que esse chamado não fosse tão necessário. As pessoas viessem, né? Essa é a parte que a gente tem que entrar no automático positivo. Que você já marque 2 meses do ano para você ir lá e fazer sua doação. Escolha 2 meses tranquilos para a sua agenda, não vai interferir tanta coisa. Para quem tem filhos pequenos, que não sejam nas férias escolares. E aí deu aquele mês, a gente já pega o mês, eu já faço isso. Pega o mês que eu faço todos os exames anuais e naquele mês já faz a doação. Tem gente que escolhe o dia do aniversário. Também eu acho interessante. Verdade, não vai esquecer mesmo, né? Olha, só lembrando, gente, amanhã é um dia importantíssimo, Dia Nacional do Doador de Sangue. Vai acontecer um trabalho super legal também dos doadores que serão recebidos pelos Mágicos Solidários, pelo Elvis Presley Cover, lá no Posto Clínicas, que fica na Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar, 155 no primeiro andar, Cerqueira César, das 8 da manhã até as 10 horas. Agora, no Hemocentro, a gente pode acessar o site, que a gente tem todos os lugares ali certinho para fazer a doação. Sim, tem né? o 0800 também, que é fácil, tem um call center que funciona sempre, 0800 550 300, e o nosso website é o www.prosangue.sp.gov.br. www.prosangue.sp.gov.br. Você pega lá o lugar certinho do Hemocentro mais próximo à sua região. More você onde for desse país. Não estamos falando dessa situação do Hemocentro em São Paulo, não. O país inteiro não está muito diferente do que a gente vê aqui, infelizmente, né? Obrigada mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Conte sempre comigo, viu? No que e vá doar com a gente. Deixa comigo. Já vou no mês certinho.